Norte de hoje, a diferença das gasolinas de alta octanagem na prática. Depois, substitui pela comum e vê se no dinamômetro gera alguma diferença. Um passeio com um modelo que honra a tradição com ousadia. Os carros sem capota são um prato cheio para novas tecnologias. A cidade de Salvador dá exemplo de mudança de comportamento no trânsito. Por todos os bairros, eles também colocaram faixas de pedestres elevadas. Tecnologia para frear. Vai ter pelo menos um ano a mais de pneu no seu carro, sem preocupar com troca. Vem aí a corrida 1000 da Fórmula 1. Sem dúvida o Leclerc, ou quem estiver lá na Ferrari, vai sempre estar brigando pela vitória. E para começar, acessórios que previnem colisões. Quase bateu. Ok, é uma simulação de como atender o celular gera riscos. O que ajudou aqui foi um acessório. O sistema anticolisão. Ele pode ser instalado em qualquer veículo, não importa o modelo nem o ano. O equipamento é composto por essas duas peças. Nessa caixa aqui é onde fica a câmera e o sistema de inteligência fixado logo atrás do espelho. Por aqui faz a leitura das faixas, dos obstáculos e até a distância do carro da frente. E é tudo conectado ao módulo central, que é uma espécie de cérebro do carro. Eles cruzam informações e o sinal de alerta de uma possível colisão aparece nesse visor aqui. Na rua foi mais fácil entender como funciona. Ó, já te avisou. Ah, ele apareceu um carro vermelho Exatamente. ali. O sistema chama a atenção do motorista para não bater no carro da frente, mas não interfere na condução. Ou seja, não freia sozinho, não diminui a velocidade. No máximo, pode vir com a opção de vibrar o banco. No momento que tu acionar o freio e acionar o sistema elétrico da luz de freio, ele automaticamente para de te incomodar. É possível calibrar o equipamento e escolher a distância que o bip vai começar a tocar. 30 metros, 15 metros. Também existe o alerta ao mudar de faixa sem ligar o pisca. O de atropelamento de pedestre ou ciclista. E até reconhecimento do limite de velocidade ao ler as placas na via. Ao todo, são 6 funções. E tem o sistema anticolisão que sai de fábrica. Aqui o software ele é calibrado diferentemente para cada modelo. Então dá para escolher a forma que o carro vai auxiliar o motorista, os tipos de alerta e até o tempo de frenagem do objeto. Nesse caso, o radar é quem faz a leitura dos perigos. O radar sozinho tem mais de 4.000 parâmetros que você pode modificar para ajustar a performance do veículo em determinadas situações, ou para frenagem, ou na estrada, como ele vai interpretar a situação ao lado, como ele vai conseguir identificar que ele está numa faixa ou outra. O sistema é preciso. Depois de 1 ano e meio de testes, chega pronto para venda. Para mostrar como funciona, o Auto Esporte pôde mudar a calibragem do equipamento. Algo que só foi possível com toda essa parafernália aí. Então agora a gente modificou os parâmetros do radar para ele parar a uma distância de mais ou menos 2 metros do objeto. Freou. Forte. Forte. A gente pode até ver que é 2,2 metros a distância. A gente pega uma trena e medir lá, tem 2 metros pro carro da frente. Foi acionado o alerta sonoro e a ativação do freio, inclusive o ABS. Agora eu vou modificar a calibração para que ele pare a 20 centímetros. Ah, não. Sim, sim. Vamos lá, ué. Parou. Total. Você viu? Parou. Parou. Você viu que a primeira frenagem é o alerta. Ele apita, ele fez primeiro, e a segunda é a frenagem de A e B. AEB significa frenagem automática de emergência. O sistema ele dá alertas ao motorista. Vibra o volante, banco, tem um sistema de áudio, freio, tudo isso pode ser calibrado. E é tão importante para a segurança que um instituto alemão comprovou que 72% das colisões traseiras poderiam ser evitadas com esse sistema aqui. O Brasil estuda a obrigatoriedade do sistema anticolisão.
Agora, seja em carros que saem de fábrica com sistema ou instalando depois, o que importa é uma condução segura e tranquila. Bom, já que eu peguei o jeito, não tá mais ouvindo nada, hein? Não. Ó, você pode relaxar, que a direção agora é mas comigo. Então deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. É isso aqui. Aproveita. Tchau. Não me acorda. Não, Eu tô com... nem eu, nem meus bips, viu? Eu tô com sono. Troca de pneu à vista pro André. Chegou perto do limite e ele já pensa em pista molhada. Uma vez eu tava num dia chuvoso, né? Eu acabei perdendo o controle do carro por conta da aderência dos pneus. Mas o pneu tava careca? Não, o pneu ainda estava bom. Bom, mas a degradação natural gera perda de eficiência na frenagem. E é aí que a tecnologia pode mudar a performance dos pneus. Eu quero convidar você para ver um vídeo de uma experiência que eu tive na França. Note o seguinte, tem um pneu novo e um pneu no limite de desgaste, ok? Vai notando, ó, que a aderência do pneu que está no limite de desgaste, ela é muito mais confiável, muito mais confortável do que o pneu aqui, nesse caso, um novo. Fiquei surpreso a aderência que ele tem no piso molhado. Topa pôr 4 pneus no seu carro? Topo. Qual deles? Claro, o novo. Negativo. Nós vamos para esse aqui, que tá na hora de trocar, sim. Pode ser? César, você vai colocar um pneu pior do que o meu? Confia. Vamos lá. Três, dois, um, freia! Parecia assim que você tava num pneu no limite de desgaste? Não, parecia um pneu novo. Agora, a frenagem com um pneu novinho. A gente viu que um pneu usado, ele freou numa distância menor do que um pneu novo. A concorrência, a gente tem pneus no mercado aí, brasileiro, que tem 14 metros de degradação se a gente comparar um pneu novo e exatamente o mesmo pneu usado. Então a Michelin desenvolveu essa tecnologia para aproximar a performance do pneu usado ao pneu novo, com a performance que o Prima C4 apresenta, sobretudo em piso molhado. E a durabilidade desse pneu? O Prima C4, ele tem 30% a mais de durabilidade frente à média dos concorrentes. Então pode ter certeza, você vai ter pelo menos um ano a mais de pneu no seu carro, sem preocupar com troca. Seguinte, você vai embora para casa com os pneus novinhos, tá? Poxa, show de bola. Muito obrigado. Daqui a pouco, o Auto Esporte passeia de conversível num dos litorais mais bonitos do mundo. Além da capota conversível ela ser rápida, ela também tem uma vantagem de poder fechar ou abrir até 50 km por hora. Redução de acidentes. Salvador dá exemplo. Os agentes de trânsito também começaram a usar essa câmera de corpo. Fórmula 1. E 69 anos depois está comemorando aí o GP de número 1000. Alta octanagem. Tivemos uma diferença de 7 HPs, apenas trocando o combustível. Vem aí a corrida número 1000 da Fórmula 1. O palco é o circuito mais caro da história, Xangai, na China. Olha, o GP da China não é um GP assim, muito comemorado por todos. É um autódromo um pouco deslocado, não fica perto de um centro com movimentação. A torcida lá não é muito presente. Se fosse para escolher o GP ideal para a comemoração de 1000 corridas, qual seria? Eu sempre digo que o berço da Fórmula 1 é a Inglaterra. E foi lá onde tudo começou, o primeiro GP da história da Fórmula 1. Então teria muito a ver de voltar e 69 anos depois estar comemorando aí o GP de número 1000. Nessa 1000ª corrida, todo mundo vai estar de olho em Charles Leclerc. Ele fez a pole na etapa do Bahrein e, por causa de uma falha no carro, acabou em terceiro e com o pontinho extra de volta mais rápida. Fez um tempo melhor que a de Daniel Ricciardo no ano passado. Na China, a volta mais rápida é de 2004, ano de estreia do circuito. Michael Schumacher com a Ferrari. Se você está na Ferrari,
É porque você é um piloto de ponta, é porque você vai brigar pela ponta. Sem dúvida o Leclerc, ou quem estiver lá na Ferrari, vai sempre estar brigando pela vitória. Outra surpresa na temporada, o estreante de 19 anos da McLaren, Lando Norris. Ele está se acertando com o carro e com o motor. O nosso segundo ano com a Renault está melhorando, né, cada vez mais o relacionamento de trabalho, cada dia um pouco mais eficiente e melhor. E eu acho que eles fizeram também um bom trabalho no motor nesse inverno. Olha, eu se fosse a McLaren e o Gil, eu sei que tem o Carlos Sainz, que já tem uma ótima experiência, é um bom piloto, mas se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria no Norris. Alta octanagem. Na hora de abastecer... Essa é uma grande dúvida que eu sempre tive comigo, né? Será que a alta octanagem vai trazer um rendimento melhor? Então vamos fazer alguns testes em carros e motos. É uma moto de média e de alta cilindrada, mas um equipamento de medição. A gente vai fazer 2 testes, um de aceleração, outro de retomada. Aqui não vai restar dúvida. Primeiro, vamos entender o que significa um combustível com mais octanagem. O motor ele trabalha basicamente comprimindo uma mistura de ar com combustível. Quanto maior a compressão que ela faz dessa mistura, mais rendimento o motor vai ter. E a octanagem indica a capacidade que o combustível tem de aguentar uma compressão maior ou menor. Aí, precisa um casamento adequado entre motores e combustível. Os motores, às vezes, não estão preparados para essa compressão maior. O volume desse pistão que ele percorre tem 1 litro. Se eu comprimir ele numa área que tenha 100 ml, eu vou estar com uma taxa de compressão de 10:1, ou seja, eu comprimi aquela mistura toda numa área 10 vezes menor. A detonação é feita com a faísca da vela e os limites de resistência à detonação são medidos pelo número de octanas. A gasolina comum tem 87 e a Premium pode chegar a 97. A gente vai testar primeiro com a Premium e depois substituir pela comum e ver se no dinamômetro gera alguma diferença. Resposta no gráfico. A linha azul é a gasolina comum, a vermelha a de alta octanagem. A injeção eletrônica detectou um combustível que não é muito bom, diminuindo assim a potência. E chegamos a um ponto máximo de 50 HPs apenas. Quando a gente trocou o combustível e passou a usar o combustível Premium, a injeção eletrônica não precisa corrigir o avanço de ignição e ele continua estável, chegando até 57 HPs. Logo, tivemos uma diferença de 7 HPs, apenas trocando o combustível. A aceleração no dinamômetro é bem mais radical que o pé do motorista. Quando a injeção eletrônica registra uma ignição mais eficiente, fica mais fácil de ver o que se perde de potência. Tô sentindo no meu pé que eu tô acelerando menos e o carro tá andando um pouco mais. Agora, a situação inversa. Vamos abastecer um esportivo com gasolina comum. Aliás, contrariando o manual do fabricante. Nós temos aí as linhas verdes, que é a gasolina Premium. Começou a potência um pouquinho acima do que seria normal. A hora que a injeção identificou que estava fora dos parâmetros dela, ela foi lá e modificou o que tinha que modificar. E aqui a gente vê muito nítido ela passando para baixo da outra linha e vindo com menos potência e menos torque. E se ela não faz isso? O motor quebra. Um carro aqui de 450 HP, já perdemos aqui, nessa diferença aqui, são quase 15 HP. Muita coisa. Bastante coisa. Agora, os testes de arrancada e retomada com as motos. Aqui nós temos nessa moto uma taxa de compressão de 13:1. Tá? E nesse caso aqui, uma moto com 10,7:1, uma taxa um pouco menor. A largada é a 20 km por hora, para levar em conta a velocidade de reação do piloto. Na moto de média cilindrada, a gasolina com alta octanagem quase nem surtiu efeito. Com a esportiva, o ganho só aparece quando a rotação do motor vai lá pro alto. Tanto em carro quanto em moto esportiva, você tem que ter uma taxa de compressão maior para explorar melhor aquele motor. Nas retomadas, a moto de média cilindrada ficou só menos de meio segundo mais rápida com a gasolina Premium.
E por que no nosso teste fica meio padrão em relação à performance? Especificamente, a calibração dessas motos, elas são reguladas já pela fábrica com essa gasolina padrão, que é uma gasolina comum. Nas motos, a vantagem está na redução de custos de manutenção. A Premium preserva mais as peças. Regular o motor para aquele poder de octanagem maior, a diferença é muito grande. Em dinamômetro, quanto que isso representa? Olha, dependendo do motor, de 6 a 10 cavalos até de diferença, só em acerto de injeção. O preço da gasolina de alta octanagem fica cerca de 30% acima da comum. A gasolina de alta octanagem ela é melhor para o motor. O desafio está em nós produzirmos uma gasolina de alta octanagem barata. Aí entra o álcool. O álcool tem uma grande vantagem. O álcool tem uma octanagem muito alta. E na hora que você mistura isso na gasolina, você consegue ter uma mistura de alta octanagem. Ou seja, você consegue ter uma gasolina que tem uma octanagem boa. Domingo que vem, como o etanol ajuda no desempenho. A ONU desafiou o Brasil a diminuir pela metade o número de mortes no trânsito até 2020. O país, como um todo, está longe disso. Por isso, o prazo foi adiado até 2030. Mas algumas cidades, em isolado, conseguiram atingir essa meta até antes do prazo. Como? Acredite, mudança de comportamento do cidadão soteropolitano. As pessoas estão vendo que está doendo no bolso, então começa a melhorar, não é? Em 2016, a quantidade de multas explodiu em Salvador. Virou onde não podia? Multa. Subiu no canteiro? Multa. Estacionou em cima da calçada? Esse era um péssimo hábito quase que cultural por aqui. Bem, multa também. Eu já tive momentos, sim, de tomar um pouco mais de multa do que o normal, mas nunca extrapolei, né? Radares, lombadas eletrônicas, sensores nos semáforos e mais de 300 câmeras instaladas pela cidade. A reclamação de indústria da multa não colou por aqui. Ficou melhor, muito melhor. Muito pelo medo. Pouco antes do carnaval, os agentes de trânsito também começaram a usar essa câmera de corpo. É um equipamento muito comum em cidades americanas, mas ainda pouco visto aqui no Brasil. Com a fiscalização um pouco maior, é uma garantia de segurança, tanto para quem está levando a infração, como também para o próprio agente. Tem ampliado cada vez mais a tecnologia em função da fiscalização. O que tem mudado é o comportamento do motorista atrás do volante. Seja pelo medo ou pela consciência, 2018 fechou com os melhores números. Em 2 anos, as infrações caíram 34%. Se tem um hábito que o motorista daqui adquiriu, é o de não avançar o sinal vermelho. Só as multas por não respeitar a sinaleira, como se fala por aqui, caíram mais de 50%. Vê tanta gente avançando o sinal. Tá tudo organizado, tudo sob controle aí. Até um aplicativo foi criado para o cidadão dedurar infrações de terceiros, como veículos estacionados irregularmente. Melhor ainda, é um canal direto com a Secretaria de Trânsito, que pode ser avisada até sobre necessidade de melhorias. Aqui a gente consegue ver algumas notificações que chegam na central. Então, quase agora, em vermelho, que são os mais urgentes, acidente sem vítima, mas com veículo parado no local. Semáforo com defeito tem muitas reclamações e até avisos de via sem sinalização de trânsito. Esse aplicativo é um aplicativo que a gente chama de mão dupla. A gente recebe informações dos usuários e a gente passa também para o cidadão informações em tempo real da situação de cada via. Se ele é multado, é até informado dias depois? Poucos dias depois ele é informado que ele foi autuado. A gente antecipa a informação até para que ele possa corrigir ali aquele erro e não cometer mais novas infrações. Um dado importante, a redução de acidentes fatais. Os melhores resultados vêm dessa avenida, a mais popular da cidade, que contorna 14 quilômetros de bairros suburbanos. 65% menos mortes no trânsito nos últimos 6 anos. Velocidade máxima em qualquer rua de Salvador agora é de 60 por hora. Em alguns pontos mais críticos, a redução é ainda maior. Aqui na Barra foi significativa, olha, de 60 para 30.
Por todos os bairros, eles também colocaram faixas de pedestres elevadas, como se fossem lombadas. Por mais que a velocidade da via seja de 60 km por hora, por exemplo, o motorista é obrigado a reduzir a menos de 40 para conseguir passar. Que melhorou, todos concordam. Mas para ficar bom mesmo, ainda tem um jeitinho que precisa deixar de existir. É a lei do mais esperto. Todo mundo quer se dar bem, quer dar um jeitinho de passar na frente, de furar fila, não respeita o trânsito. Tem que quebrar essa cultura da esperteza. Com certeza, acho que educação é tudo, né? A gente está na costa da Grécia. E olha só, vamos passar por um túnel, dá até para escutar o barulho. É para rodar de capota aberta, concorda? Essa é a versão cabriolé do novo Porsche 911. O nome cabriolé vem da época das charretes. Ele tinha uma cobertura para proteger os ocupantes. O item que adiciona a maior quantidade de peso na versão cabrio é a capota eletrônica. Por isso, eles usaram alguns materiais nobres, como o alumínio aeronáutico, para deixar todo o conjunto mais leve e melhora até no desempenho da abertura e fechamento. Aqui são só 12 segundos. 1 segundo a menos que a versão anterior. Uma vitória para os projetistas que ainda deram mais liberdade para o motorista. Poder fechar ou abrir até 50 km por hora. A Porsche nasceu conversível com o modelo 356. Ao longo do tempo, os carros cupês ganharam prioridade na produção. Hoje em dia, para não perder a tradição, a versão cabrio normalmente aparece depois, porque ela pesa mais e fica difícil manter o desempenho do cupê. Por isso, os carros sem capota são um prato cheio para novas tecnologias. Normalmente os carros conversíveis não têm a coluna B, aquela que vai aqui. Por isso, perdem rigidez no chassi. Para ganhar de volta, os engenheiros fazem vários reforços aqui embaixo. Nesse caso específico, foram usados uma combinação de materiais aqui na coluna A. Por exemplo, a fibra de vidro. Isso para quê? Manter a rigidez e segurar o aumento de peso. O 911 é um dos modelos mais tradicionais do mundo. Para mexer no design, muito cuidado. Olha só a diferença do primeiro, fabricado em 1963. E aos 55 anos, o modelo ganhou musculatura. Ficou poucos centímetros mais largo. A faixa de LED na traseira acentua essa impressão. O modelo, que custa mais de R$500 mil na Europa, aqui deve chegar no próximo semestre, acima dos 750 mil. Para quem gosta de cabrios esportivos, ainda dá para bater o olho na Audi RS8, que deve chegar também no segundo semestre. E na Ferrari Portofino. Mas a substituta da Califórnia já eleva o patamar para quase R$2,5 milhões. De volta à paisagem de Ática. Aqui é bom curtir o vento, o céu e sentir o asfalto. O carro é colado no chão, pode fazer uma curva. Estou aqui mais ou menos a 130 por hora numa curva bastante fechada. Essa versão tem tração nas 4 rodas, o que ajuda, mas tem outra só com tração traseira. Eles melhoraram colocando um câmbio de 8 marchas, ou seja, a gente tem 6 bem escalonadas para dar dinamismo e performance para o carro e outras 2 prolongadas que eles chamam para atingir uma velocidade de 306 km por hora. É um foguetinho conversível. Além disso, a gente tem um motor turbo de 450 cavalos. Quando a gente acelera, a gente cola realmente as costas do banco. E acende aqui, ó, o sorriso. Com essa paisagem e sem capota, é mesmo para rir à toa. Um bom domingo para você. Tchau, tchau.